Então, meu estilo é mais breve de fala. Geralmente, minha fala é mais breve. Talvez baixar um pouco. Obrigado. Vamos lá. Som. Seu? Então, a vida é um sopro, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a vida, sobre a existência. Então, eu queria começar com uma frase, que é a seguinte: não trago prata nem ouro, mas trago o que há de mais precioso, Jesus Cristo. E a segunda frase é: todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Então, a primeira frase seria: não trago prata nem ouro, mas trago o que há de mais precioso, Jesus Cristo. E a segunda: todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Então, eu vou começar contando uma anedota, uma historinha, né? Na Grécia Antiga tinha um pensador chamado Diógenes, não sei se alguém já ouviu falar, talvez. E na Grécia Antiga, os pensadores, eles tinham, como é que vamos dizer assim, ser um grande pensador era também ter um modo de vida de acordo com sua corrente de pensamento, de acordo com a sua escola de pensamento. E o Diógenes era conhecido como foi um dos expoentes da escola do cinismo, da escola cínica. Só que o sentido da palavra cínica não era o sentido que a gente tem hoje, né? Na época, cinismo vinha de cachorro, de cão. Então, aqueles adeptos da escola do cinismo, eles viviam como cães. E o Diógenes vivia como um cão, como um cachorro. Então, diz a história da tradição que ele vivia num barril, né? E assim, ele tinha um estilo de vida muito simples. E ele era bem desapegado de bens materiais. Então, ele cultivava um estilo de vida simples, desapegado de bens materiais. E ele tinha esse desprendimento, né? Também com as convenções sociais, com status, coisas do tipo. Só que, claro, esse ideal de vida do Diógenes, ou da escola cínica, né, não é o ideal cristão, né, que a gente busca aqui, né? Mas tem algumas coisas, alguns elementos que são interessantes. A gente pode também aprender com o Diógenes ou com a escola cínica, né, de pensamento, ou com a corrente cínica, né? Então, diz a história que Diógenes, em Atenas, na Grécia, ele saía com uma lamparina durante o dia, à luz do dia, ele saía com uma lamparina procurando um homem honesto. Ele queria achar um homem honesto, né? Então, assim, ele era muito irônico, né? Porque ele acabava nunca encontrando esse homem honesto, né? Então, a gente pode trazer aqui para Mafra, por exemplo, né? Se você também sair com uma lamparina, por exemplo, aí, será que a gente vai encontrar uma pessoa totalmente honesta, né? Totalmente honesta? Será que a gente é totalmente honesto nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, né? Ou a gente pode trocar a palavra honesto, também a gente poderia definir melhor o que é honesto, né? Mas aqui para o nosso contexto, para pecadores, né? Então, assim, se a gente sair com uma lamparina aqui em Mafra ou qualquer lugar do mundo, será que a gente vai encontrar uma pessoa que não é pecadora? Né? Então a resposta de Jesus é não, né? Porque eu e vocês, nós somos pecadores, né? Então, assim, quando uma pessoa vai falar, principalmente ligado sobre fé cristã, o cristianismo, né? Eu acho que uma das coisas que mais vem à mente é isso, né? Será que eu sou digno de falar de Jesus, né? Será que eu não sou tão pecador que eu não tenha o mérito de falar de Jesus, né? Então, eu acho que isso preocupa muitas pessoas, né? Que buscam falar, compartilhar a mensagem cristã, né? Então, isso é uma coisa que eu vinha refletindo também, né? Então, hoje eu quero trazer essa reflexão também, inicial. Porque, na verdade, a gente não existe superioridade moral, né? Diante de Deus, né? Ninguém é mais ou menos santo, né? Só tem uma pessoa que é totalmente santa, que foi e é totalmente santa, totalmente honesta, ou totalmente pura, enfim, que é Jesus Cristo, né? Ou Deus, enfim. Então, na verdade, se a gente for ver mérito para falar em público, né? Ou para falar de Jesus, né? Nenhum de nós teríamos, né? Até o apóstolo Paulo, que foi um dos maiores evangelistas, disse, né?
E ele se considerava a pessoa mais pecadora, né, de todas. Então eu queria começar essa mensagem também. Eu me considero uma pessoa muito pecadora, né? E só que assim como todos nós somos, né? Então a gente não tem mérito próprio, e o mérito que a gente tem é pela crucificação e pela ressurreição de Jesus, né? Então assim, não há homem honesto ou homem que não tenha pecado, que não seja pecador. E todo pecador, nós somos justificados pela fé. A salvação é somente pela fé. Então existem várias visões sobre fé cristã, né? Sobre cristianismo. Mas, por exemplo, Lutero, ele defendia isso, que a salvação é somente pela fé. E até hoje tem um debate muito grande na igreja católica ou na evangélica. Tá, mas será que é somente pela fé? Ou é fé e obras? Ou é mais obras? Enfim, mas Lutero foi bem claro, né? Lutero falava, a salvação é somente pela fé, não é por obras. Até em Romanos, depois, lá no livro de Romanos, né, diz que a salvação não é somente pela fé, não é por obras, para que ninguém se glorie, né? Então, assim, o Lutero também defendia isso. A salvação é somente pela fé. Não há nenhuma obra humana que possa ser feita, nenhuma atitude boa, enfim, para se alcançar a salvação por mérito próprio. Passando para dividir mais ou menos em 3 momentos, né? Então, assim, a fé cristã, eu lembro que quando na adolescência, eu tinha um incômodo com essa coisa de cristianismo, de igreja, porque para mim ser cristão era seguir um conjunto de regras e normas e leis, né? Quando na minha adolescência eu entendi assim, ser cristão é seguir um conjunto de normas, leis e regras. E eu achava aquilo meio uma coisa estranha, né? Eu achava uma coisa muito pesada, uma coisa chata. Pô, eu ser cristão, ou ter a fé cristã, né? Cultivar a fé cristã, eu seguir um conjunto enorme de regras, de leis, de proibições. Então, faltava alguma coisa ali, né? E aí teve o curso Alfa, nós chegaram a fazer aqui também, né? Teve o curso Alfa na minha adolescência, que eu fiz quando eu fiz a primeira vez, e ali porque ampliou a minha visão sobre o cristianismo, né? Ou sobre a fé cristã. Porque o curso Alfa ele deixa bem claro que cristianismo ou fé cristã não é um conjunto de normas, regras e leis a serem seguidas e cumpridas. Fé cristã é relacionamento. É relacionamento com Deus e com o próximo. Então aquilo para mim foi foi um bálsamo, né? Abriu um horizonte. Porque, como eu falei, até então eu vi como uma coisa muito pesada seguir a Cristo, né? Como um legalismo, uma coisa muito rígida. Então o curso Alfa, por exemplo, né? Me ajudou muito a ampliar a minha compreensão. Não, ser cristão é relacionamento, e é relacionamento com uma pessoa, né? Pessoa de Deus, de Jesus, enfim, do Espírito Santo, e com as pessoas também, né? Então, assim, e isso muda totalmente a perspectiva, né? A nossa visão que a gente tem do mundo, das pessoas, né? Porque a fé cristã é como um relacionamento com uma pessoa. A gente não acerta sempre, né? A gente é imperfeito, a gente erra, né? Só que a gente continua, né? A gente procura acertar e melhorar, né? Então é uma coisa muito mais suave, né? Ele diz, meu jugo é suave, meu fardo é leve. É uma coisa mais suave e mais leve de se seguir. E porque também quando o fardo é muito pesado, quando o legalismo o conjunto de leis é muito rígido, o efeito acaba sendo contrário do que deveria, né? O efeito da repressão ou da opressão acaba sendo contrário. Então a pessoa acaba psicologicamente reagindo de uma maneira tendo mais dificuldade até, né, de viver a naturalidade da fé cristã. Então, para mim isso foi um despertar, né? Quando eu entendi que não, fé cristã é relacionamento com Deus, é relacionamento com o próximo. E existem erros e falhas normais, a gente deve evitar, claro, mas faz parte da caminhada, né, do discipulado. Então agora eu vou adentrar no texto aqui, um pouco, né? Então, quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Então aqui, Jesus ele estava indo para Jerusalém, que era cerca de, essa cidade da visita, era o povoado, né, de Betânia. Ele estava indo para Jerusalém, e o povoado de Betânia fica a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, então é bem próximo, né?
na atual Cisjordânia. Então, Jesus ele passou várias vezes por Betânia, pela cidade de Betânia. Alguns estudiosos dizem que ele passou 12 vezes pela cidade de Betânia, né? Então, ele passou 12 vezes, 12 vezes são citadas na Bíblia, né, a cidade de Betânia. Então, Jesus, quando ele ia para Jerusalém, ele passava por Betânia, porque ele era amigo de Marta, Maria e de Lázaro, né? E depois tem a história que ele ressuscitou Lázaro, né? Mas essa é uma outra história. Então, continua o texto. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Disse-lhe: diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, assim, a gente vive numa sociedade, uma cultura, né, de muito ativismo, né? Quase que um culto à atividade. A gente tem que estar sempre fazendo uma coisa, né? Tem as pessoas, você tem que acordar às 3, 4 da manhã, não sei. Você tem que ir para a academia, ou depois você vai da academia, você vai para o, sei lá, vai para o trabalho, do trabalho você vai para a faculdade, da faculdade você vai correr, você não pode parar um minuto, né? Então, tem uma espécie de culto à atividade, ao ativismo na nossa sociedade, um estilo de vida muito frenético, né? Um ritmo muito frenético. Então, a gente vive ansioso, preocupado e inquieto, né? Eu pelo menos vivo, não sei vocês, mas eu vivo ansioso, inquieto, e assim, então Jesus aqui ele diz que, então a nossa sociedade, ela tem essa questão do ativismo, desse ritmo, né, frenético, e isso é visto como uma virtude. Isso é o pior. A gente acaba entrando nesse ritmo doido, muitas vezes a gente acaba até se auto-explorando, né? Quando isso é uma coisa muito extremada, a gente acaba se auto-explorando e prejudicando a nossa saúde física, mental, espiritual, e a gente vê ainda isso como uma virtude. Nossa, eu trabalho 24 horas por dia, como se fosse uma virtude, né? E não é uma virtude, né? E a gente tem muitas consequências depois, pode ter desse ativismo ou dessa autoexploração, a gente pode cair também, ou desse ritmo, né, de vida frenético, né? Então, um dos perigos da euforia, dessa euforia, ela resulta no caos, né? Então, um dos perigos de viver essa vida eufórica, esse estilo de vida eufórico, o resultado disso é o caos interior e exterior. E aí a gente acaba também afetando as pessoas que estão no nosso entorno, né? Então, essa é uma cultura muito forte, talvez até mais aqui no Ocidente, né? Do que no mundo, na parte oriental do mundo. No Ocidente é muito forte essa cultura da atividade, do ativismo, do ritmo da aceleração, né? Do ritmo acelerado. Então eu queria destacar 3 elementos do texto, né? Esse texto tem várias interpretações, né? Então, por exemplo, eu dei uma estudada nos pais da igreja católica, por exemplo. Tem os evangélicos que interpretam também, mas tem os católicos que interpretam também os textos, né? Então tem várias interpretações diferentes sobre esse texto, por exemplo, sobre outros textos também. Só que eu peguei aqui a interpretação que eu achei fazer mais sentido na minha perspectiva, meu olhar, né? E também a minha interpretação própria também, um pouco, né? Então, assim, os 3 elementos do texto que eu vejo que a gente sempre cai de novo nessa questão é da comparação, né? Porque ali, a Marta, ela se compara a Maria, né? Ela fala: o Senhor, Jesus, né, não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Então, assim, a gente acaba sempre se comparando com outras pessoas na questão de atividades, por exemplo. A minha atividade é mais essencial que a do outro. Isso tem em família, igreja, escola, tudo. A minha atividade é mais importante ou mais essencial que a do outro, né? A do outro é menos. Ou a minha atividade qualitativamente, né, eu faço mais que o outro. Enfim, nós seres humanos acabamos sempre nos comparando, né? Seja a nossa família, na sociedade, sempre nos comparando muito. Então, assim, e ali também a perspectiva da Marta, naquela cena, era ali: não, o que eu faço
que ela estava hospedando Jesus, né? Elas, no caso, né? Moravam juntos. Mas ela falou, como ela estava servindo ali, envolvida com a atividade, ela falou, não, o que eu faço é mais essencial, na visão dela é mais importante do que Maria está fazendo. Maria está só ouvindo Jesus falar, ela está fazendo nada. Assim, né? Então, e aí Jesus fala para ela, Marta, Marta, você não inquieta e se preocupa com muitas coisas. Então, uma das lições práticas desse texto é a questão da comparação, né? Porque a gente tem uma mania de querer fazer uma métrica, calcular e mensurar qual atividade é mais importante, quem faz mais, quem trabalha mais, ou quem desenvolve mais qual atividade, né? E às vezes a gente, aparentemente, uma atividade é mais importante na nossa perspectiva, né? Aparentemente, só que às vezes a gente se engana. Às vezes a outra atividade é mais importante do que aquela que a gente está fazendo, né? Então, assim, mas é claro, é inevitável, o ser humano se compara, né? O segundo elemento que eu queria destacar, o primeiro é a comparação, né? O segundo é as prioridades. Então ele fala, mas apenas uma é necessária, Jesus, né? Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, aqui não é que Jesus está elogiando a pessoa que não faz nada, né? A pessoa que não tem atividade nenhuma. Só que o Jesus está querendo alertar para as prioridades da vida, né? Para as prioridades da vida. Então, assim, claro que a gente deve também fazer as coisas, o serviço, envolver. Só que Jesus está alertando para as prioridades da vida. Então ele elogia Maria por quê? Porque ela priorizou os relacionamentos. E principalmente a questão da vida eterna. Por quê? Isso na minha interpretação. Tem vários estudiosos que interpretam de outra maneira. É a forma que eu interpretei o texto. Na verdade, o mundo, as pessoas vivem hoje como se o mundo estivesse acabando. E realmente o mundo está acabando. O mundo vai acabar para todo mundo. Só que será que tem necessidade de viver nesse ritmo tão acelerado, frenético, né? E a questão como Paulo disse, né? Se a nossa esperança se limita a esse mundo aqui, ele diz, se a minha esperança se limita a esse mundo aqui, eu sou mais infeliz de todos os homens, de todas as pessoas. Então, se a nossa esperança se limita a esse mundo aqui, temporal, finito, nós somos seres finitos, temporais, a nossa esperança, nós somos as pessoas mais infelizes de todas, né? Então, assim, esse ativismo às vezes também é duas coisas, né? Um dia eu estava falando com uma amiga minha, ela falou, aí eu falei assim, sobre essa questão de muita atividade, né? Aí eu falei assim, na minha opinião, as pessoas estão fugindo, é uma fuga da realidade. Eu falei para ela, eu acho que é uma fuga da realidade esse excesso de atividade. E ela falou assim, para mim não é uma fuga, para mim é uma busca, ela falou. E eu achei interessante também, porque às vezes a gente vê toda essa loucura, essa correria, e ela pode ser uma fuga mas ela pode ser uma busca também, né? E nós que somos cristãos, né, nós já encontramos, vamos dizer assim, né, nós já encontramos, nós não precisamos fugir mais, nós não precisamos buscar mais, nós já encontramos, né, ou fomos encontrados. Então, assim, só que tem muita gente no mundo, muitos não cristãos, que eles estão nessa busca ainda, né? Então eles acabam caindo às vezes por um ativismo, ou mesmo nós também, né, cristãos também caem no ativismo, mas muitos estão numa vida frenética e vivendo uma euforia, porque eles estão nessa busca realmente, eles estão na busca de um sentido para a vida, que eles não encontraram. Então, assim, e o que eu vejo que as pessoas não cristãs mais precisam, não são pessoas perfeitas, são pessoas que se importam com elas, pessoas que estão ao lado delas. Então, as pessoas que seguem outras religiões, ou ateus, enfim, o que eles precisam, que eu vejo, não é pessoas perfeitas, eles precisam de pessoas que sejam companheiras, amigas delas, de verdade, se importam com elas de verdade. Então, e tem muitas pessoas que estão desesperadas nessa busca, na verdade. Então, a Maria, ela priorizou os relacionamentos com Deus, com as pessoas, no caso ali, o próprio Deus, né? Jesus, o próprio Deus encarnado na frente dela. E eu interpreto essa questão aqui do apenas uma coisa necessária, e essa não será tirada,
principalmente a vida eterna, porque Jesus diz: eu vim para trazer vida em abundância aqui já, uma vida em abundância aqui, né? Abundância de sentido, né? Não necessariamente material, ou, enfim, abundância de sentido, de significado. Então, mas principalmente a vida eterna. A esperança do cristão, o fundamento da fé cristã é a vida eterna. Tem um outro, eu gosto dos católicos, eu gosto dos cristãos também, eu gosto dos católicos também, e ele tem um grande pai da igreja lá, que não lembro o nome agora, que ele falou que ele, antes dele se converter, né, ou ser convertido a Cristo, ele falou que a coisa que mais fascinava eles dos cristãos era que os cristãos não tinham medo da morte. Ele falou, a coisa que mais me fascinava, mais impressionava os cristãos, quando ele não era cristão, né, era que os cristãos não tinham medo da morte. Por quê? Porque o cristão, a pessoa que é convertida, ela já passou da morte para a vida, ela já tem a vida eterna. Isso, pela razão humana, é uma loucura, né? Pela racionalidade humana, é uma loucura. Você pensar assim, não, tudo tende para a morte. O ser humano, né? O ser humano, o ser, ele tende para o fim, para a morte. Mas, então isso é uma loucura, na verdade. Só que a fé, ela transcende a razão, né? Ela vai além da razão. Então, na verdade, quando a vida eterna é a grande esperança do cristão, né? Não é aproveitar tudo nessa vida aqui, e hoje também só quer curtir tudo que dá, que tá tudo bem, curtir da maneira correta, é legal também. Mas assim, não precisa se esgotar nessa vida aqui, né? Ou ir para o extremo, né? Porque o cristão tem aquela esperança, né? Na vida eterna. E a grande esperança é essa, na verdade. Então, nesse texto eu entendi isso. Porque assim, quando Maria, ela está... E também outra coisa, um detalhe do texto também, é que ela ouvia Jesus. E como é difícil a gente ouvir as pessoas, né? Eu tenho dificuldade, não sei dizer, né? É difícil, a gente está falando às vezes com alguém, a pessoa começa a falar, a gente já quer, não deixa a pessoa terminar de falar, já quer falar. Então, como é difícil ouvir as pessoas, né? E Maria ali, ela ficou ouvindo Jesus, né? Ouvindo o mestre dela. Então, assim, e é uma coisa muito difícil e trabalhosa, inclusive. É um trabalho ouvir as pessoas, né? Então, várias profissões aí que trabalham, tipo, ouvindo as pessoas, por exemplo, é um trabalho também, né? O trabalho mental também é trabalho, né? Então, assim, mas eu vejo assim que ela priorizou o relacionamento com Deus, né? Maria, com Jesus, e quando fala que não, isso não será tirado, porque nessa vida aqui tudo é passageiro e será tirado. Mas a eternidade dela não, isso não pode ser tirado. E a Maria escolheu isso, né? E a Marta escolheu as tarefas, que são passageiras também, vão passar, mas a eternidade não passa não. E para finalizar, então, tem o terceiro elemento que eu queria destacar. O primeiro é a comparação, né, que eu falei, o segundo é prioridades, que Jesus quer destacar as prioridades da nossa vida, e o terceiro é o equilíbrio, né? Então, Marta e Maria, elas são arquétipos, símbolos, né? Modelos de pessoas, de personalidades, né? Então, tem pessoas que são mais Marta, tem uma tendência de comportamento mais como Marta, outras são mais Maria, e também nós todos temos as duas dimensões de nós somos Marta e Maria também. Mas então, o terceiro elemento que eu queria destacar é, a gente tem que buscar um equilíbrio. Jesus não está dizendo que é errado fazer as coisas práticas, não, elas são importantes também. Mas não, a gente tem que ter um equilíbrio entre a atividade, né, por exemplo, ali de Marta, no caso, e a contemplação de Maria, né? Então, tem pessoas que têm um perfil mais, que a gente tem que procurar entender também, tem pessoas que têm um perfil mais prático, né? Outras têm um perfil mais contemplativo, mas a gente deve buscar esse equilíbrio na nossa vida, né? Então, a atividade ela é importante, só que a gente não pode também idolatrar ou culpar a atividade ou os eventos, enfim. E a gente também não pode idolatrar a contemplação, né? Porque a contemplação ela leva a euforia leva ao caos e a apatia leva ao tédio, que é um outro perigo. Também o perigo da euforia, que ela leva ao caos, e tem o perigo da apatia, que ela leva ao tédio. Então essas duas coisas têm que ser equilibradas, né? E estar em harmonia, tanto internamente quanto no nosso entorno, nossos relacionamentos com as pessoas, né? Então é isso, eu queria destacar essa questão das três elementos do texto, né? A comparação, as prioridades da vida e o equilíbrio, né? Claro, tudo tem a sua importância, né? A atividade tem a sua importância, a oração tem a sua importância, né? A leitura da Bíblia,
a comunhão com as pessoas, com cristãos e não cristãos também, né? Tem tudo isso, tem a sua importância, mas a gente tem que, o grande desafio é a gente conseguir equilibrar, né? Equilibrar essas missões diferentes que a gente tem na vida. Então seria isso.